A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, é a lição de número 9, que traz como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Ao longo do trimestre, temos estudado o tema Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Os irmãos têm comentado as lições anteriores, lições muito valiosas, ensinos muito preciosos, nós temos aprendido muito. A lição de hoje vai falar sobre um aspecto específico dessa reconstrução de Jerusalém. Os irmãos já comentaram nas lições anteriores que Neemias está à frente desta grande obra. Qual foi o seu sentimento desde o princípio? Era um homem que tinha sentimento pelas coisas de Deus, era um homem que não poderia estar alegre e feliz sabendo que a obra de Deus, o povo de Deus não estava bem. Nós vamos enfocar então sobre esse aspecto da oposição. E começamos falando sim, existe oposição à obra de Deus. A obra de Deus, desde os primórdios, sempre sofreu oposição. E a grande indagação que se pode fazer nesse tema é acerca da origem da oposição à obra de Deus. Ora, o opositor à obra de Deus vai ser sempre aquele que se opõe ao próprio Deus. E por que é importante nós indagarmos acerca da origem da oposição à obra de Deus? Nós temos que saber isso, porque sabendo a origem da oposição, nós vamos saber quem é o inimigo, nós vamos saber com que armas nós devemos combater esse inimigo. Então, recapitulando, por que é importante saber a origem das oposições à obra de Deus? Porque sabendo a origem das oposições, nós vamos saber quem é o inimigo e com que armas nós vamos combater esse inimigo. Por isso é importante nós nos aprofundarmos nesse tema aqui. Como vencer as oposições? Temos que saber a origem das oposições. E nós sabemos muito bem que a origem das oposições à obra de Deus está no arqui-inimigo das nossas almas, no arqui-inimigo de Deus, a saber, Satanás, o adversário. Nós já vamos lançar essa premissa de antemão. E quais são as armas que o inimigo da obra de Deus lança mão? Nós vamos extrair de onde? Vamos extrair da própria palavra de Deus, desse livro que estamos estudando ao longo do trimestre, livro de Neemias. Especificamente aqui, o capítulo 4 vai nos trazer algumas lições, outras passagens também, mas principalmente aqui no capítulo 4 do livro de Neemias, é que nós vamos ver, nós vamos extrair quais são as armas que o inimigo utiliza para se opor à obra de Deus. E a primeira arma que nós vamos ver o inimigo utilizando é o escárnio e o desprezo. Quem comenta essa lição separa o desprezo do escárnio, mas esses aspectos estão entrelaçados. Escárnio e desprezo estão aí relacionados, estão vinculados. E onde é que nós percebemos no livro de Neemias o desprezo e o escárnio daqueles que faziam a obra de Deus, por aqueles que faziam a obra de Deus? Eles falavam assim: o que fazem esses fracos judeus? Eles estavam ali edificando o muro. Era um grupo pequeno que estava edificando o grupo, e eles estavam fazendo um trabalho que, a olhos humanos, parecia ser um trabalho irrelevante, um trabalho muito simples, um trabalho meio que impotente diante da quantidade de trabalho que demandaria para realmente reconstruir os muros de Jerusalém.
E aí, por isso, essa indagação: o que fazem esses fracos judeus? Quer dizer, o que eles estão querendo fazer? Aonde eles querem chegar? E ainda escarneciam, dizendo, que foram as palavras de Tobias, o amonita, escarnecendo, dizia: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quer dizer, esse serviço, ele é um serviço tão fracassado, é um serviço tão sem futuro, que até uma raposa passando, ela pode esbarrar nesse muro e derrubar esse muro. Então, era um escárnio, era um desprezo por aquilo dali. E eles faziam indagações: será que vocês vão fazer isso num só dia? Que num dia só vocês vão fazer tudo? Obviamente escarnecendo, porque sabia que aquilo ali era uma obra grande, uma obra que levaria muito tempo para ser concluída. Será que vocês vão vivificar as pedras do pó, do meio do pó, do montão de pó, vocês vão tirar pedras para fazer esse muro? Vão ressuscitar as pedras? Então essa é a indagação que Sambalate fazia. Então esses inimigos da obra de Deus utilizavam essa técnica, a técnica do escárnio, do desprezo. Certamente nas lições anteriores já falaram sobre os inimigos da obra de Deus: Sambalate, Tobias, Gesem. Sambalate, que acerca da sua origem aí, uma celeuma, não se sabe ao certo, mas provavelmente vai ser um samaritano, aqueles que moravam com o povo de Samaria. Tobias era amonita. E tinha o Gesem também. Eles estavam concertados ali e irados porque a obra de Deus estava se desenvolvendo, estava começando, estava reiniciando. Depois de muitas e muitas décadas ali, aquela situação de opróbrio, e agora eles estavam vendo que provavelmente a cidade seria reconstruída, provavelmente voltariam sacrifícios, e o nome de Deus seria novamente exaltado, louvado, reverenciado. O povo de Deus voltaria a servir a Deus de verdade. E aí o inimigo, quando acontece isso, ele se levanta e usa como instrumento essas pessoas que são do mal, essas pessoas que não dão lugar para Deus. Então, a primeira arma do inimigo é escarnecer, é desprezar. Eu chamaria isso aqui de desqualificação. O inimigo, ele procura desqualificar aquele que faz a obra de Deus. E aí, eu começo aqui aconselhando os irmãos acerca disso daí, para que você não venha desanimar. Às vezes alguém já pode ter desqualificado você, ou desprezado você que faz a obra de Deus, você que tem um ministério, você que tem um talento que Deus te deu para fazer a obra. Talvez alguém, por algum motivo, ou movido por inveja, ou movido por uma rivalidade, já pode ter chegado até você e falar: olha, você é muito fraco, você não consegue fazer isso, o seu trabalho é muito ruim, não dá resultado. Talvez você já tenha sido desprezado e escarnecido quando você estava fazendo a obra de Deus. E muitas vezes essas palavras, elas não são verdadeiras. Mas, ainda que você não seja realmente aquela pessoa com uma qualificação muito grande, eu quero dizer que Deus é o que capacita. Quantas pessoas são qualificadas do ponto de vista humano, por um olhar meramente humano, são qualificados, são eloquentes, são hábeis, são articulados para fazer isso ou aquilo, mas não foram escolhidos por Deus. Não tem a unção de Deus sobre as suas vidas. E a unção de Deus é tudo. A unção de Deus é tudo. Tudo se resume na unção de Deus. Quem tem a unção de Deus sabe tudo, porque é a unção de Deus que ensina todas as coisas. Alguém já disse muito sabiamente que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, se alguém te despreza, se alguém te desanima, se alguém te desqualifica, você não deve atentar para estas palavras, mas você deve prosseguir em seu intento de servir a Deus, de fazer algo em prol do reino de Deus,
porque certamente aquele que te desqualifica, que te despreza, está sendo movido por sentimentos baixos, ou está sendo usado pelo inimigo das nossas almas para fazer você desanimar e não cumprir o seu ministério que você recebeu das mãos do Senhor. Então, não atente para palavras de desânimo, para palavras de desprezo, não atente para isso. Confia naquele que te chamou, naquele que te alistou para esta grande obra. Uma outra arma que o inimigo usa são os boatos e as mentiras. Antes disso, também o inimigo usa uma arma, que é a imensidão da obra, que a obra é grande. Fala, você não vai conseguir fazer isso não, isso é muito difícil. Quem sabe você não já foi levado para algum lugar e alguém falou, não, aqui não adianta não, o trabalho aqui, nenhum trabalho prospera nesse lugar. Aqui não adianta você pregar. Aqui você não vai conquistar nenhuma alma. Aqui não adianta orar, as pessoas não vão te receber. Quem sabe alguém não já mostrou para você as dificuldades da obra? Quem sabe alguém não já mostrou para você que a obra é muito grande e você jamais conseguiria fazer? Mas você não deve olhar para o tamanho da obra. Você tem que começar a fazer a obra como os judeus fizeram na reconstrução de Jerusalém. Tem que começar a fazer. O resto, entrega nas mãos do Senhor. Porque Deus é quem vai dar o crescimento da obra. Deus vai dar o crescimento. Não há nenhum obstáculo que seja tão grande que Deus não possa fazer você transpor este obstáculo. O salmista fala, com o meu Deus, eu saltei uma muralha. Então não é um obstáculo tão grande que vai nos impedir, não é o tamanho da obra, não é a dificuldade da obra, não é porque outros não conseguiram fazer aquela obra que nós não conseguiremos fazer aquela obra. O mais importante, e você precisa estar convicto, é de que Deus é contigo. Deus é contigo. Portanto, não temas, mas faça a obra para a qual o Senhor Deus te chamou, te comissionou para fazer. Amém? Outra arma do inimigo, como já havia adiantado, são os boatos e mentiras. Houve até, durante a reconstrução dos muros, houve até uma falsa profecia para assustar Neemias, para fazer Neemias pecar, dizendo que estavam querendo matá-lo. Veio um profeta falando para Neemias que estavam querendo matá-lo, ele iria morrer e que ele deveria se refugiar no templo. Ele deveria ficar escondido num local onde ele não poderia adentrar. É um local reservado para o sumo sacerdote, querendo que Neemias fosse correndo para o templo e entrasse ali, se refugiasse ali, num local que a ele não competia adentrar. Mas Neemias falou assim, olha, em primeiro lugar, eu não sou do tipo de pessoa que sai correndo por aí, fugindo. Número 1. Número 2, por que eu ia cometer um pecado desse? De entrar no templo como se sumo sacerdote fosse? De forma nenhuma eu vou fazer isso. E depois Neemias entendeu que aquele profeta era um falso profeta. Era um profeta comprado por Sanbalat e Tobias para espalhar boatos e mentiras e fazer o homem de Deus pecar. Irmãos, nós como servos do Senhor, como obreiros de Deus, nós temos que ter discernimento espiritual. Não vai ser uma pessoa que vai chegar e falar, faz isso, faz aquilo, e você vai atender. Não, você tem que ser ponderado. Neemias certamente ponderou na palavra, falou, isso não está certo, eu não posso fazer uma coisa errada, por causa de uma circunstância, para livrar a minha pele, eu não posso fazer uma coisa errada. Ou seja, os meus interesses pessoais não podem
se sobrepor à verdade da palavra, não pode se sobrepor aos preceitos e às ordenanças do Senhor. E assim deve ser o homem de Deus, assim deve ser a mulher de Deus. Não traspasse os preceitos do Senhor sob quaisquer circunstâncias. Fique sempre com a palavra. Então, se alguém chegar apressadamente para você tomar decisões precipitadas, faz isso ou faz aquilo, senão vai acontecer isso ou acontecer aquilo. Não, tenha paz, tenha segurança, espere em Deus, busque em Deus a resposta, busque em Deus a direção, busque em Deus o caminho. Lembra-te da palavra do Senhor e dos preceitos de Deus aos quais nós estamos vinculados, sob os quais nós andamos nesta vida. Então, não creiamos em boatos e mentiras. Homem de Deus, mulher de Deus não crê em boatos e mentiras. E não toma decisões com base em boatos e mentiras. Não. Essa é uma arma do inimigo para fazer você errar, para fazer você pecar. E depois que você tiver errado, que você tiver pecado, você já não está mais debaixo da proteção do Senhor. E você precisa da proteção do Senhor, está debaixo da graça do Senhor em obediência. Outra arma do inimigo é a astúcia. Vendo o Sanbalat e Tobias que Neemias já havia reparado as brechas do muro, o convidou para um encontro. Vamos nos encontrar no local tal. Mas Neemias também entendeu que eles intentavam fazer-lhe mal, e ele não foi. Então nós devemos tomar cuidado com as astutas ciladas do diabo. Desde o princípio, Satanás usa de astúcia, de esperteza. Tem crente que pensa que ser astuto é tolerável, ser astuto é recomendável. Você não pode ser bobo, você tem que ser astuto. Não, o crente tem que ser sábio, mas não astuto. Astuto é o que maquina, é o que planeja. E nós não planejamos o mal, nós não planejamos o pecado, nós não planejamos o erro. Não, podemos errar, mas nós não planejamos isso, porque não agimos com astúcia. A astúcia é uma arma do inimigo e não do crente. O crente, ele é prudente, mas não astuto. Outra arma do inimigo são as ameaças. Enquanto eles estavam trabalhando, Sanbalat e Tobias estavam arregimentando um povo para atacar os judeus. E as ameaças chegaram até Neemias, que eles estavam convocando pessoas para formar um verdadeiro exército para destruir os judeus. Essas ameaças tiveram algum efeito, porque de algum modo as ameaças do inimigo que visam desestabilizar o crente, o servo de Deus, de alguma forma desestabiliza mesmo. Nós vemos que Neemias agiu rapidamente, colocou guardas, e eles ficavam ali de dia e de noite, atemorizados. Então, enquanto uns trabalhavam, outros estavam na guarda, fazendo a vigilância. E não somente isso, mesmo aqueles que trabalhavam, às vezes tinha a ferramenta em uma mão trabalhando e na outra mão estava a espada. Então, de certa forma, era uma situação incômoda, era uma situação que desestabilizava a obra de Deus, mas a obra do Senhor não parou por conta das ameaças. E a palavra de Deus para nós é que, diante das ameaças, nós não podemos parar de fazer a obra. Podemos até mudar os métodos de fazer a obra, mudar os mecanismos de fazer a obra, mas nós não vamos parar de fazer a obra. Nós vamos continuar orando, clamando, buscando, jejuando, buscando a direção de Deus, falando do amor de Deus, intercedendo pelas pessoas, que é o papel de todo aquele que faz a obra do Senhor. E existem muitas outras armas que o inimigo pode usar, poderíamos ficar muito tempo falando sobre isso, mas não vamos falar só sobre as armas do inimigo.
nós vamos falar também sobre as armas do crente. E aí eu indago, quais são as armas do servo do Senhor? Antes de adentrarmos propriamente nas armas do servo do Senhor, temos que estabelecer duas premissas. Em primeiro lugar, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, antes de falar quais são as nossas armas, nós temos que saber com quem nós iremos lutar. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esses aí são os inimigos. Contra esses nós devemos lutar. E aí, nós já identificamos que os nossos inimigos são espirituais, não são humanos, são inimigos espirituais. Os inimigos humanos, eles existem, são apenas instrumentos dos inimigos espirituais. Então, se você ataca os inimigos humanos, você está errando o alvo. Você tem que atacar os inimigos espirituais. Então, a primeira premissa: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A segunda premissa: as nossas armas não são carnais. Nós aprendemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, onde está escrito: porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então não são armas carnais, são armas espirituais que nós temos para vencer o inimigo, mesmo porque armas carnais não teriam eficácia contra o inimigo. Então não são armas do crente ficar se opondo aos outros com argumentos, debates intermináveis, dizendo que com isso estão fazendo a obra de Deus, estão defendendo o Evangelho, quando na verdade estão causando celeumas, controvérsias, debates intermináveis que não levam a nada. Não é arma do crente ficar fazendo críticas em redes sociais. Não é arma do crente. Não que o crente não possa fazer uma ou outra crítica a nada, não é isso que eu estou falando. Estou falando de alguns que estão surgindo e criticando igrejas, pastores, ministérios, levantando suspeita, apresentando dossiês e provas contra A, contra B. Isso tem se tornado um mal, irmãos. Isso tem se tornado um mal. Pessoas que se entregam a essa prática, posso afirmar com convicção, são instrumentos de Satanás para escandalizar a obra de Deus. Estão trabalhando para o diabo, afirmando que estão defendendo o Evangelho, a pureza da igreja, defendendo a santidade da igreja, tudo falso. O seu coração perverso o enganou. Na verdade, está sendo instrumento do maligno, agindo por interesse próprio, agindo por inveja, agindo por ódio, agindo por vingança, mas não estão agindo na direção do Espírito do Senhor, porque isso não edifica. Através disso aí, vidas não serão salvas, vidas não serão libertas, o reino de Deus não vai crescer, o nome de Deus não será glorificado. Então não tenho dúvida de que esses que se levantam como
arautos da santidade, da pureza, nada mais são que instrumentos do inimigo. Então, irmãos, tenhamos temor de Deus e não nos entreguemos a esta prática. Isso não é arma do crente para o crente lutar. Também não é arma dos crentes os processos judiciais. Quantos crentes às vezes estão ajuizando processos para acusar uns aos outros, todos cristãos? Quantos pastores e ministérios têm caído nessa cilada de que quando são atingidos por mentiras, notícias falsas, boatos, eles vão buscar o poder judiciário, não tem que ir para a oração, esclarecer alguma coisa que deve ser esclarecida para quem tem que ser esclarecido. Mas não precisa ficar ajuizando processos, porque essas coisas, quanto mais se mexe, mais danos provocam no Evangelho. Então isso é uma cilada. Nós crentes, os ministérios, os pastores, seus presidentes, não tem que se preocupar com o que está falando A ou B. Tem que esclarecer a verdade para quem ele deve satisfação, que é a igreja de Cristo, e tão somente isso. Agora, as armas do crente, quais são então as armas do crente? As armas do crente, irmãos, são aquelas que o povo de Deus sempre utilizou. Hoje nós vemos a igreja utilizando os mais diversos instrumentos para atrair o povo, para segurar o povo, para prender a atenção do povo, para segurar o povo na igreja. Então tem usado os mais diversos artifícios para isso. Mas as armas do crente sempre foram as mesmas. Primeira arma, a fé. Não importa as circunstâncias, nós temos que crer. A obra é dura, é árdua, é imensa, mas nós temos que continuar trabalhando. Se alguém chega e fala para você, você é fraco, você não consegue, mas você tem fé, você continua trabalhando. Lá adiante, você vai ver o resultado da sua obra e do seu trabalho. Aleluia! Que coisa gloriosa, irmãos, é ver o fruto do trabalho. Como um pastor deve se sentir regozijante, alegre, realizado, quando ele vê a obra que ele realizou ao longo dos anos, ao longo do seu ministério, e ele vê a igreja estabelecida, instruída, fortificada, alicerçada na palavra, a sensação do dever cumprido. Que coisa gloriosa! Mas tem que ter fé, tem que crer, tem que trabalhar. Não pode desprezar o dia das coisas pequenas, porque mais adiante as coisas serão grandes. A vocação da obra de Deus é crescer, é florescer. E você, meu irmão, minha irmã, que está fazendo a obra ainda não está vendo o resultado, você tem que se esforçar, porque a obra de Deus tem que ter um resultado. Mas não desanima, tenha fé, creia que Deus vai dar o crescimento e a prosperidade para a sua obra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Neemias e aqueles judeus não se deixaram intimidar quando falaram: o que fazem esses fracos judeus? Será que eles vão conseguir fazer isso num dia? Será que eles vão ressuscitar pedras que já foram torradas pelo fogo? Eles apenas creram que estavam fazendo uma obra e que aquela obra teria um fim e que aquela obra seria realizada, e foi realizada. Então, fé. Tem que ter não somente a fé, mas oração. Cada vez mais os crentes vão abandonando a vida de oração. Oração é o oxigênio da alma. Sem oração não tem vida espiritual.
Não há vida espiritual sem oração. Temos que retornar à oração, buscar a Deus. Temos que fazer orações de entrega ao Senhor. Não orações de pedir isso ou aquilo o tempo todo, não. Como essa geração se acostumou. Mas orações de entrega. Orações de busca da santidade, de estar na presença de Deus. Orações que fortalecem a alma e o espírito. Temos que voltar, retornar à oração. Nós temos muitas experiências com oração. Quando nós oramos, Deus opera. Aleluia. Aleluia. Então a oração é imprescindível. Oração e palavra sempre foi a marca da igreja. A igreja nasce disso e cresce nisso, oração e palavra. Mas muitas vezes o estilo de vida, o desânimo, a descrença, vem afastando os crentes da oração. Está surgindo uma geração aí, que talvez não tenha ainda grandes experiências com oração. Mas eu estou crendo que essa geração vai descobrir e vai se levantar e vai se tornar uma geração forte e poderosa. Aleluia! Conhecendo o valor da oração. Aleluia! E a igreja então se fortalecerá e o povo de Deus será abençoado. A vigilância também é a arma do crente. De nada adianta, algumas pessoas leem a palavra e oram, mas não vigiam. Neemias, quando ficou sabendo que o inimigo poderia chegar a qualquer momento, e o inimigo nas nossas vidas pode nos atacar a qualquer momento, e efetivamente ele nos ataca com os dardos, seus dardos inflamados. Neemias, quando ficou sabendo que o inimigo poderia aparecer a qualquer momento, o que ele fez? Ele não só trabalhou, fez a obra, mas ele passou a vigiar também. Ele pôs guardas. Mesmo os que estavam trabalhando, mas estavam vigiando. Quantos líderes, irmãos, nesta última hora, não têm vigiado? Tem trabalhado, mas não tem vigiado. E aí tem caído nesse ou naquele laço, nesse ou naquele engano. Tem se perdido. E nem sabe que se perdeu. Porque não vigiou. Então vamos vigiar. Porque o inimigo, irmãos, ele não atua apenas das formas mais óbvias. Não, o inimigo atua da obra de Deus, ele atua de todas as formas. Às vezes ele atua no financeiro. Tenta pegar o financeiro da igreja. Às vezes ele atua no financeiro dos obreiros, do ministério. Tenta pegar algum obreiro no financeiro. Tenta colocar a avareza no coração de um ou do outro líder. E de repente ele pensa que está à frente do trabalho para se tornar rico, um magnata. Faltou vigilância. Deveria vigiar. Às vezes algumas pessoas também se tornam pesadas para a igreja, para impedir a marcha da igreja. Temos que vigiar também. Porque o inimigo atua em todas as frentes para não deixar a igreja de Deus prosperar. Nós temos que estar atentos, temos que vigiar, mas não podemos também ser precipitados. Temos que buscar a direção de Deus, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é primordial. Por fim, quero dizer que uma arma na obra de Deus é a união. Nós temos que estar unidos. Não adianta termos líderes competentes, qualificados, se não tem um povo unido. Quem realiza as coisas é o povo unido, é o povo de Deus. E quando o povo está unido, grandes coisas o povo pode fazer pelo reino de Deus. Então vamos estar unidos, todos com o mesmo sentimento. Um reino dividido não subsistirá, mas um povo unido
o inimigo não pode resistir. Então vamos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, uma mesma palavra. Não é por causa desse ou daquela opinião. Às vezes temos uma visão diferente nesse ou naquele ponto, mas a gente tem que abrir mão, tem que relevar, tem que deixar isso de lado e tem que buscar o que é principal. A igreja de Cristo precisa estar unida. A igreja local precisa estar unida para atingir os seus objetivos. Aqueles judeus se uniram e fizeram uma grande obra em um tempo muito breve. Rapidamente eles concluíram o trabalho, porque todos estavam unidos e focados naquele objetivo. Temos que estar unidos, temos que ter foco. Assim, o Espírito de Deus vai nos usar poderosamente. Então, irmãos, vamos utilizar essas armas: fé, oração, palavra, união, vigilância. Vamos utilizar as nossas armas, vamos estar unidos para fazermos a obra do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Eu quero agradecer esta oportunidade e deixar a paz do Senhor para os irmãos. Amém.